Graça e paz, povo lindo do canal Evangelho Sem Fronteiras 397. Eu vim aqui para trazer mais uma mensagem de Deus ao coração de vocês. E o tema da mensagem de hoje é: Ele não nos obriga, Ele nos constrange. E a leitura da palavra de Deus para essa mensagem estará encontrada no livro de João, capítulo 21, versículo de número 1 até o versículo de número 15, onde estaremos acompanhando na palavra de Deus, na Bíblia, na linguagem de hoje. Versículo de número 1 diz: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do mar da Galileia, e foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão disse aos outros: Eu vou pescar. Os demais disseram: Nós também vamos. Foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pegaram alguma coisa? Nada, responderam ele. Joguem então a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixes, disse Jesus. Então eles jogaram a rede, e assim que jogaram, já não conseguiram mais puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes, e em cima das brasas havia também pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor Jesus. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E aqui está o texto da palavra de Deus, falando acerca de Deus. Ele não nos obriga, Ele nos constrange. E como é que Ele faz isso? Através do seu amor. Essa passagem que nós lemos, ela acontece após a crucificação de Jesus. Jesus já havia sido crucificado, já havia sido sepultado. Consequentemente, Pedro já havia negado a Cristo. E estava ali, voltando a pescar. Primeiro evento importante dessa passagem que nós podemos encontrar é que não foram os discípulos que foram em busca de Jesus. Foi Jesus que foi em busca dos discípulos. Pedro estava fracassado espiritualmente. Ele chorou amargamente após ter negado a Cristo. Ele com certeza se culpava por ter negado a Cristo. Pedro abandonou Jesus, mesmo tendo dito que não deixaria que ele morresse só. Sua fé estava abalada. Mas Jesus foi ao encontro de Pedro. Jesus foi em busca de Pedro para conversar com ele. Às vezes, na nossa vida,
Estamos distantes de Deus. Estamos afastados da graça de Deus e estamos com vergonha dos nossos pecados. E às vezes nos envergonhamos tanto ao ponto de nem querer chegar próximo de Deus. Alguns nem mais se importam, mas mesmo assim é Ele quem vem ao nosso encontro. A Bíblia diz que Ele nos ama, mesmo nós estando na condição de pecadores. E foi Ele quem nos amou primeiro. Ele não nos ama porque acertamos. Ele nos ama porque nos ama. Apesar que Cristo ama o ser humano, mas não se agrada do pecado, mas mesmo na condição de pecador, Ele continua amando o ser humano. E Jesus amava o seu discípulo Pedro. Ele o amava. E depois desse encontro, nós entendemos que Pedro fica um pouco constrangido com a presença de Cristo, até um pouco envergonhado com essa presença. Mas o que nós vemos nesse texto é que Jesus, ele não veio apontar dedo para Pedro. Jesus não veio culpar a Pedro, nem tampouco expor os erros que Pedro havia cometido. Ele não veio pedir satisfação pelos erros. Não, ele não veio. Antes de qualquer palavra ser dita, ele veio tratar da necessidade de Pedro, porque ele veio com peixe e ele também veio com pão. Os discípulos estavam com fome, trabalharam a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Antes de qualquer palavra ser dita, ainda assim ele estava se importando com os seus amados discípulos. Ele veio não com o dedo apontado, mas com os braços abertos para abraçar a alma de Pedro, para abraçar a alma daquele que ele amava. E é isso que ele faz com a tua vida. Ele não está aqui para apontar teus erros. Ele está de braços abertos para resgatar a tua alma. Ele não veio te trazer as doutrinas, ele não veio te apontar como culpado. Ele veio trazer amor ao teu coração. Se nós aceitarmos esse amor, sem mesmo que nós percebamos, esse amor irá mudar tudo dentro de nós. Tudo, todas as coisas dentro do teu organismo espiritual, tudo dentro de você irá mudar. Porque o amor dele não nos obriga, ele nos constrange, ele nos deixa envergonhado do pecado. E é através dessa forma que ele trabalha. Após a necessidade dos discípulos de comida ser fartada, e os discípulos envergonhados em perguntar se era Cristo, então Jesus toma a palavra e fala com Pedro. Eu acredito que nesse momento Pedro acreditava que Jesus ia lhe culpar, mas não. Uma frase que impressiona a todos. Ele faz uma pergunta. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Na continuação do texto nós vamos entender que Pedro vai responder: sim, Senhor, eu te amo. E se fosse eu na condição de Jesus, eu acredito que eu poderia dizer: é mentira, porque você me negou. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus deu uma responsabilidade para Pedro. Mas como assim Jesus dá uma responsabilidade para quem havia o negado?
Isso é o que eu e você poderíamos pensar. Como assim? Confiar a Pedro as suas ovelhas se Pedro teve a capacidade de o negar? Jesus amava a Pedro. E Jesus conhecia o potencial de Pedro. E é isso que eu quero te dizer agora. Jesus te ama e Ele conhece o teu potencial. Ele não está aqui para te obrigar a fazer nada. Ele está aqui para dizer que te ama, porque o amor dele é suficiente para que você entenda tudo o que precisa. O amor dele é suficiente para mudar todas as coisas dentro de você. E Pedro faz a mesma confissão 3 vezes. Quando Jesus faz a mesma pergunta, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. E mais uma vez, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Nesta oportunidade, Jesus não está atirando pedras em você. Tudo que Ele está fazendo é perguntando: você me ama? Porque esse amor, ele não nos obriga a servi-lo. Ele nos constrange a servi-lo. O amor de Deus não nos obriga a sermos servos dele. O amor de Deus, através de Jesus, nos transforma em filhos de Deus. E é esta mensagem que eu queria transmitir para você nesta oportunidade. O amor de Deus, ele não veio para te obrigar a servi-lo. Ele veio para nos constranger, para nos envergonhar do pecado, mas para que nós nos orgulhemos dele. E é nesta oportunidade que Deus te diz: eu te amo. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe.